Salve, cheirosos de todo o Brasil, de todo nossos inscritos que acompanham o canal. Cheiroso FC, Daniel na área e começando uma nova série aqui no nosso canal, né? Eu tinha falado, alguns amigos me deram até dicas para fazer isso e hoje eu estou aqui fazendo, né, um vídeo falando dessa nova série que vai ser falar sobre alguns times pequenos, né, que costumam dar trabalho para os grandes dos estados. Hoje, começando com o time do Rio de Janeiro, o Boa Vista Esporte Clube. Vamos falar sobre ele agora. Primeiramente, o nosso Verdão de Saquarema, como é conhecido a equipe do Boa Vista, né, fundado em 64, era conhecido como Esporte Clube Barreira, clube que também era de Saquarema, que só conquistou na sua história um título, que foi o Campeonato Carioca da 4ª Divisão em 91. E em 2004, né, um grupo de empresários assumiu o controle do Barreira, refundando a equipe no dia 10 de março de 2004, nomeando o Esporte Clube Barreira para Esporte Clube Boa Vista. Por um tempo foi chamada assim, depois começou a ser chamada de Boa Vista Esporte Clube, como é conhecida até hoje. Com o nome de Boa Vista, o primeiro título da equipe veio em 2006, quando a equipe venceu a Série B do Campeonato Carioca, certo? Venceu o Campeonato Carioca da Série B na final, derrotando o Macaé. Primeiro jogo no Moacirzão, venceu o Macaé por 2-1. Uma semana depois recebeu o Macaé em casa, em Saquarema, empatou em 0-0, mas como havia vencido o primeiro jogo, se tornou campeão da Série B. Desde que conquistou o acesso, né, de 2006 para a Série A de 2007 do Campeonato Carioca, o Boa Vista nunca foi rebaixado para a Série B novamente, fazendo até alguns bons campeonatos. Na sua primeira participação pela Série A do Campeonato Carioca, o Boa Vista ficou em 11º, conquistando 2 vitórias, uma por 3-2 em cima do Botafogo e outra por 3-1 em cima do América. Foram as únicas vitórias da equipe. Como na época só caía um time e o campeonato era disputado por 12, o Boa Vista não caiu, o Boa Vista não foi rebaixado, se manteve na Série A do Campeonato Brasileiro. Em 2008 chegou na 6ª posição, né, garantindo o direito de jogar a Série C do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em sua história. O Boa Vista ficou em segundo lugar no seu grupo, o grupo 12 na época, né, ficando nesse ano no Campeonato da Série C no grupo 12, grupo que tinha Guaratinguetá de São Paulo, o próprio Boa Vista, um conterrâneo do Rio de Janeiro, Macaé, que havia, né, sido vice-campeão para o próprio Boa Vista na Série B do Carioca de 2006. Os dois subiram, conseguiram chegar à Série C do Campeonato Brasileiro. E também o Linhares do Espírito Santo. Na primeira fase dessa Série C, Boa Vista foi segundo do grupo, atrás do Guaratinguetá, com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Por um iniciante, não tão ruim assim, né? Já na segunda fase, no grupo 22, o Boa Vista teve América Mineiro. Olha aí, o América Mineiro na época, em 2008, disputava a Série C do Campeonato Brasileiro. Hoje disputa a Série A. Como é que é? Né? Essa ascensão do América Mineiro foi grande. Parece que o da Chapecoense vai ficar para outro vídeo. A gente vai falar sobre a evolução da Chapecoense. Tinha o próprio Guaratinguetá e mais um conterrâneo, mais um time do Rio de Janeiro, o Duque de Caxias, né? Duque de Caxias, que subiu para a primeira divisão, para a segunda divisão em 2009, ficando em último colocado
no grupo com 1 vitória e 5 derrotas em 6 jogos, terminando na 30ª posição. Uma posição ruim, né? Entanto, se você pensar que o time do Boa Vista era a primeira participação e que a Série C era disputada por 63 times. Não foi tão ruim ficar em 30º, né? Vamos combinar. No final de 2010, o time do Boa Vista ficou um pouco conhecido internacionalmente. Por quê? Porque havia especulado por bastante tempo e também uma possibilidade enorme da contratação do jogador italiano Christian Vieri. Jogou Copa do Mundo em 2002 e em 2006 pela equipe da Itália, chegando a ser campeão em 2006 pela Itália. Vieri não só não foi para o Boa Vista, como acabou se aposentando. Por que eu uso as aspas nesse caso? Porque Vieri se aposentou, mas em 2016 voltou da aposentadoria, onde estava e está até hoje, para Atalanta, quando voltou da sua aposentadoria. Primeiro jogo enorme, primeiro jogo grande da equipe do Boa Vista. A equipe do Boa Vista enfrentou o Fluminense na semifinal, né, da Taça Guanabara. Vencia até os 43 do segundo tempo, por volta de 43 do segundo tempo, quando o Marquinhos empatou o jogo. O jogo foi para os pênaltis, né, porque não tinha prorrogação, como não tem até hoje no Campeonato Carioca. Nos pênaltis, vitória do Boa Vista por 4-2 e classificando-se para a final contra o Flamengo. Chegando nessa decisão contra o Flamengo, muita gente esperava. E agora? Será que vem o título do Boa Vista? Já eliminou o Fluminense, vai conseguir ganhar do Flamengo? Não. Ronaldinho Gaúcho e companhia acabaram com o jogo vencendo por 1-0. Sofrido até o final, deu para perceber. Conseguindo ficar na 4ª posição do Campeonato Carioca, à frente do Vasco da Gama, o Boa Vista tinha o direito de participar da Série D, mas por problemas que acabou tendo internos no clube, não participou da Série D do Brasileiro em 2011. Conseguindo se manter na elite do futebol carioca em 2012, veio mais um título para o Boa Vista, o extinto Torneio Extra, que vai ficar para um próximo vídeo explicação sobre esse torneio extra. Vamos falar sobre isso num outro vídeo. Não só venceu o torneio extra em 2013, como foi vice-campeão da Copa Rio, onde foi vice-campeão para o Duque de Caxias daquele ano, né? Garantindo assim mais uma vez a vaga na Série D em 2014. Disputando a Série D do Campeonato Brasileiro em 2014, o Boa Vista não conseguiu ir muito longe na competição, ficou na última colocação do campeonato, do seu grupo, no caso do campeonato da Série D, onde tinha nos grupos os times do Sul, Londrina do Paraná, Metropolitano de Santa Catarina e Pelotas do Rio Grande do Sul, Brasil de Pelotas do Rio Grande do Sul, e a Penapolense de São Paulo. O Boa Vista terminou no grupo com 3 pontos em 8 jogos, com nenhuma vitória, 5 derrotas e 3 empates. Ainda em 2014, né, o clube ficou em 3º lugar na Copa Rio e foi campeão da Taça Rio do Carioca. A Taça Rio em 2014 no Campeonato Carioca era disputada pelos clubes que não chegavam, né, como pode dizer, não chegavam tão longe. Como em 2014, os 4 grandes, Fluminense, Flamengo, Botafogo e Vasco, fizeram as semifinais do campeonato, a federação, a FERJ, decidiu fazer um campeonato para os pequenos, para os times que não chegaram à semifinal do Campeonato Carioca. Assim, o Boa Vista foi campeão disputando um torneio de pontos corridos, vencendo o título da competição. O artilheiro do Campeonato Carioca em geral foi do Boa Vista nesse ano, conhecido como Menino Ousado de Saquarema, Cláudio Pagodinho,
fez 24 gols no campeonato. Em 2016, o clube fez uma boa campanha, ficando na 5ª posição, sendo o campeão do interior do Campeonato Carioca, né, e garantindo mais uma vez a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Em 2016 para 2017 foi anunciado o nome, talvez a maior contratação da história do Boa Vista. Não foi um jogador, foi um técnico. Papai Joel Santana foi o técnico do Boa Vista em 2017. O Campeonato Carioca não foi tão bom assim para o Boa Vista, tanto que o clube disputou, né, no ano de 2018 a seletiva para não ser rebaixado do Campeonato Carioca. Em 2018 conseguiu garantir vaga e tá aí no Campeonato Carioca do ano que vem. Já com o técnico atual, que é o técnico, inclusive, que está treinando Boa Vista, né, Eduardo Alax, a equipe garantiu vaga na Copa Rio, campeão da Copa Rio mais uma vez. Só que pela primeira vez na história da Copa Rio, o campeão da Copa Rio preferiu disputar a Copa do Brasil do ano, né, de 2018. Assim, a vaga na Série D foi para o vice-campeão Volta Redonda, em outro ano. Pequeno erro, desculpa, não foi Volta Redonda, tá? Só para corrigir, foi o Americano, não o Volta Redonda. O Volta Redonda foi de outra coisa que eu vou falar mais tarde. Com a 8ª colocação no Campeonato Carioca, o Boa Vista não disputou, né, a Série D desse ano. A vaga foram para Americano, que ganhou a vaga do título do